Neste vídeo vamos falar sobre computação em precisão finita, ou mais especificamente a aritmética do ponto flutuante. Quando nós referimos a precisão finita, o que isso quer dizer? Peguem o número π, que é dado por 3.14, 15, 92, 65, 35, 9 e assim por diante. O número π é um número irracional, que relaciona o raio de uma circunferência ao seu diâmetro. O que quer dizer um número irracional? Significa que a representação dele na forma decimal ela é infinita. E, além de ser infinita, ela é não periódica. Ou seja, esse número não pode ser representado como um número fracionário. E assim como a representação dele é infinita e não pode ser representada como um número fracionário, como eu representaria esse número no computador? Eu preciso de infinitos dígitos para guardar o valor dele. Então eu precisaria de infinita memória. E é impossível. Então o número π é representado de forma finita, ou seja, a partir de um certo dígito, o resto é jogado fora, o número é truncado. E todos os números no computador são assim. Eu não consigo fazer uma representação infinita para os números. Então qualquer número, por exemplo, raiz de 2 ou raiz de 4, a maioria das raízes não tem como ser representado de forma finita se eu utilizar a representação decimal. Então esses números são truncados. Por isso, nós falamos de precisão finita. Eu não consigo utilizar mais do que um número fixo de dígitos para guardar na memória do computador. Na prática, todo número guardado no computador utiliza uma quantidade de memória predefinida. Por exemplo, 1 byte, 2 bytes, 4 ou 16 bytes. Se um número não pode ser representado de forma exata dentro dessa memória disponível de 1, 2, 4, 16 ou mais bytes, então ele vai ser armazenado de forma aproximada. Então o número π, por exemplo, vai ser truncado a partir de um certo decimal. Vai ser guardado 5, 8, 10, 20 elementos da mantissa dele, o resto vai ser jogado fora. E o tamanho da mantissa exatamente vai depender do quê? Da quantidade de bytes que eu estou utilizando para guardar esse número. Memória de armazenamento também limita a magnitude de valores representados. Ou seja, há valor máximo que pode ser guardado dentro de uma memória específica e há valor mínimo. O exemplo mais simples seria os números inteiros. Se eu utilizo 1 byte, por exemplo, para guardar o número inteiro, então no máximo eu consigo guardar, se for na forma binária, 2 elevado a 8 números inteiros diferentes. O que quer dizer que, se eu quiser guardar os números inteiros a partir de zero, o número máximo guardado será o número 255. De 0 a 255 temos 256 valores. Como são representados, então, os números no computador? Para números inteiros não há muito o que falar. Os números inteiros são representados de forma, obviamente, exata. O único, porém, é que no computador eu não consigo representar números muito grandes. Ou seja, eu tenho limitação de memória, portanto, eu tenho o limite superior ou inferior dos números inteiros que podem ser representados. E como são representados, então, os números reais em geral? A associação mais simples é pensar no número de representação científica, que nós normalmente utilizamos nos cursos de física. Ou seja, o número de ponto flutuante ele é representado da seguinte forma. Primeiro eu coloco o sinal mais ou menos, depois vem 0 ponto e os dígitos da mantissa, D1, D2, até, se eu escolher n dígitos, vai ser até Dn. E multiplicada pela base elevada ao certo expoente. Então, primeiro é o sinal, depois vem a mantissa, 0 ponto e os dígitos da mantissa, multiplicados pela base elevados ao certo expoente.
O que nós temos predefinido para fazer a representação do número de ponto flutuante? Primeiro é a base de representação. Ela pode ser binária, decimal, hexadecimal, pode ser qualquer. A escolha pode ser qualquer dessa base de representação. Na prática, nós utilizamos sempre a base decimal e os computadores, a absoluta maioria dos computadores, utiliza a base de representação binária. Em função da escolha da base, nós temos como são os dígitos, né? Se eu tiver a base decimal, os dígitos na mantissa, obviamente, não podem ter um valor maior do que a base. Ou seja, os dígitos da mantissa estão entre o dígito 0, pode ser 0, e no máximo o dígito da base menos 1, ou seja, eles são menores do que o valor da base. Então, se eu tiver a base decimal, os dígitos variam entre 0 e 9. Se eu tiver a base binária, meus dígitos podem ser apenas zeros ou uns. E por fim, o número de ponto flutuante é caracterizado pelo o tamanho da mantissa, ou seja, quantos dígitos eu vou ter na mantissa. Então, escolhidos basicamente a base de representação é a quantidade de dígitos na mantissa, eu tenho definido o meu número de ponto flutuante. Vamos ver alguns exemplos de representação. Vamos considerar nossa base como base decimal e 4 dígitos na mantissa. Então, como vai ser representado o número 45? Nesse sistema de ponto flutuante. 45 vai ser escrito como 0.4500, eu tenho 4 dígitos na mantissa, vezes 10 elevado a expoente 2. Número 5 quartos, que no sistema decimal vai ser 1.25, vai ser representado por 0.125 vezes 10 elevado a 1. E o número 1/3. 1/3 tem representação infinita. É um número, se eu escrever 1/3 na forma decimal, é um número decimal periódico, infinito periódico, ou seja, é 0.333 infinitos 3. Então, assim como eu tenho apenas 4 dígitos no meu sistema, o meu número de ponto flutuante vai ser 0.3333. 4 dígitos vezes 10 elevado a 0. É importante observar que no computador, além de mantissa ter um número limitado de dígitos, o expoente, na sua representação, também é limitado pela quantidade de dígitos. O padrão que define o sistema de ponto flutuante que os computadores utilizam é um documento da I3E chamado padrão I3E 754. Esse documento definiu como os números de ponto flutuante são representados, como as operações aritméticas são feitas, quais tipos de arredondamento existe, como é que é feita operações, por exemplo, com zero, operações com infinito, o que acontece quando uma operação passa dos limites representáveis pelo sistema, etc. Esse padrão define toda a aritmética de ponto flutuante. Hoje em dia, a absoluta maioria dos computadores implementa o padrão IE754. Os dois números de ponto flutuante mais utilizados, definidos no padrão IE, são números de precisão simples, números reais de precisão simples e números reais de precisão dupla. A diferença entre essas duas representações é simplesmente quantidade de memória utilizada para representar cada um deles. O número de precisão simples é representado da seguinte forma. O primeiro bit é o bit do sinal, depois vem 8 bits da expoente e por fim são 24 bits da mantissa, representando no total 32 bits, ou seja, 4 bytes. O número de precisão dupla tem uma representação semelhante, só que utiliza mais bytes.
O primeiro sinal, de novo, o primeiro bit é o sinal, que apenas sempre ocupa um bit. Depois vem 11 bits da expoente e 54 bits da mantissa, totalizando 64 bits, ou seja, 8 bytes. A diferença entre a precisão simples e a precisão dupla é a quantidade dos números reais que pode ser representado. Olhando para a quantidade de bits de sinal expoente e mantissa, o total não daria 32 bits para precisão simples ou 64 bits para precisão dupla. 1 mais 8 mais 24 dá 33. E 1 mais 11 mais 53 dá 65. Então, está errada essa representação? Não, não está. O padrão IE exige que o número de ponto flutuante tenha representação única. O que quer dizer representação única? Um número 0.1, por exemplo, pode ser representado de várias formas. Ele pode ser escrito como 10 elevado a menos 1. Ele também pode ser escrito como 0.01 vezes 10 elevado a 1. Ou também pode ser escrito como 0.00001 vezes 10 elevado a 4. Então, notem, esse número pode ser representado de várias formas. Para que isso não aconteça na representação de ponto flutuante, o padrão E exige que o primeiro dígito da mantissa sempre seja diferente de 0. Ou seja, dado o número de ponto flutuante, o padrão IE 754 determina que o primeiro dígito, D1, tem que ser diferente de 0. No caso de representação binária, na máquina, todos os dígitos da mantissa são valores apenas zeros, uns. Portanto, seguindo a exigência do padrão, o D1 pode ser apenas 1. Logo, na prática, esse primeiro dígito não é guardado na memória do computador. Assim se economiza um bit. Agora, o que quer dizer a quantidade de números reais que pode ser representada pelos diferentes sistemas de ponto flutuante? O conjunto de números reais, representado pela máquina usando o sistema de ponto flutuante, é sempre finito. Entre dois números consecutivos representados pela máquina, sempre há um espaço, uma infinidade de números que não pode ser representado pelo sistema de ponto flutuante. Vamos ver um exemplo. Suponhamos que nós estamos no sistema com base decimal e 4 dígitos numa mantissa. Então, dado um número x0 qualquer, vamos pegar, por exemplo, x0 igual 0.3415 vezes 10 elevado a 6. Qual que é o próximo número de ponto flutuante pode ser representado nesse sistema? É 0.3416 vezes 10 elevado a 6. Então, vamos chamar esse próximo número representado pelo nosso sistema x1. Então, qual que é a diferença entre x0 e x1? O módulo dessa diferença é 10 elevado a 2, ou seja, 100. Agora, se nós pegarmos um número real de magnitude bem menor, por exemplo, vamos pegar um número com a mesma mantissa, 0.3415, isso aqui agora multiplicado por 10 elevado a menos 15, o expoente é menos 15. Então, o próximo número representado vai ser dado por, eu vou aumentar o último dígito em uma unidade, ou seja, 0.3416, vezes 10 elevado a menos 15. Agora, a diferença entre esses dois números consecutivos vai ser quanto agora? O módulo dessa diferença é 10 elevado a menos 19. 10 elevado a 15 vezes 10 elevado a menos 4. Menos 4 são a quantidade de dígitos representados na nossa mantissa. Então, notem, quando a magnitude do número é grande, a distância entre dois números representáveis também será grande. Quando a magnitude é pequena, a distância será pequena. Notem que o conjunto representado pelo sistema de ponto flutuante é um conjunto não uniforme.
Ele é mais denso perto de zero e mais esparso quando se está longe de zero. A quantidade de dígitos numa matiça define exatamente a frequência da discretização. Quanto maior a quantidade de dígitos, mais denso será a representação dos números reais. E, por outro lado, a expoente define o tamanho do intervalo de representação. Quanto maior a quantidade de dígitos na expoente, ou seja, maior o número que pode ser dado pela expoente, maior será o intervalo de representação.